Bom, vamos falar então dos novos média e do cyberbullying. O que é que falamos então quando falamos de novos média? Quando falamos dos novos média, falamos de todo um conjunto de ferramentas tecnológicas que hoje estão designadas pelo Web 2.0, que no fundo permite aceder à informação, comunicar e sobretudo publicar a informação e o que pensamos e o que sentimos de uma forma até hoje impensável e sobretudo gratuita e de fácil acesso. Falamos, por exemplo, de todas estas ferramentas que estamos a ver, mas salientamos o Facebook e o YouTube por serem as mais, de facto, as mais utilizadas. E os jovens têm acesso a este mundo, têm acesso a estas tecnologias. Os jovens hoje que nós designamos de nativos digitais exatamente porque crescem no meio destas tecnologias, crescem no meio destas ferramentas, mas será que de facto as estão a utilizar? Temos estudos feitos aqui em Portugal que de facto podem ajudar-nos a compreender o impacto destas ferramentas na vida do cotidiano e na vida destes jovens. Sabemos, por um estudo do professor José Luís Ramos, da Universidade de Évora, que a maioria dos jovens de facto está ligada à internet. E está ligada à internet sobretudo em casa. E dentro de casa, o que é que eles fazem exatamente com a internet? Que tipo de ferramentas é que usam? Usam, como estamos a ver, de facto, por este quadro, também deste estudo deste professor, usam muito o Facebook, usam muito ferramentas de pesquisa, de textos e de informação de diverso tipo, usam formas, o YouTube e o Messenger, portanto, usam, de facto, a Web 2.0. Outro estudo de outra professora, portanto, neste caso de Lisboa, vem, no fundo, confirmar esta informação, dizendo que os jovens, de facto, utilizam muito a internet, utilizam para trabalhos de casa e utilizam, de facto, para também jogar, comunicar e partilhar informação com outros. Como é que se explica, então, ou como é que podemos explicar este fascínio dos jovens pelas tecnologias? De várias formas, não é? Portanto, as tecnologias permitem, de facto, e estas ferramentas da Web 2.0 permitem comunicar, permitem identificar, construir a sua identificação, permitem a autoexpressão, permitem experiências diferentes entre pares, não é? Permitem testar limites e, sobretudo, também atravessar fronteiras. Estas ferramentas ou estas competências, digamos, vão ajudar ou vão contribuir para uma grande tarefa ou duas grandes tarefas do desenvolvimento dos jovens nesta fase. Uma delas é a socialização e a outra delas é a construção da sua própria identidade. Eu diria que é o grande desafio dos jovens de hoje, é a construção da sua identidade, que tem características diferentes de acordo com as características sociais de hoje em dia. Para além deste desafio da construção da identidade, temos, ligado aos desafios, temos naturalmente riscos, temos naturalmente tecnologias associadas e temos comportamentos de risco muito singulares. Nomeadamente os desafios, portanto, como eu disse, é a construção da identidade e a definição das proximidades relativamente a outros e aquilo que é próprio e íntimo, portanto, a definição da minha intimidade e da minha proximidade, e aqui eu diria que é o grande desafio hoje que as tecnologias também impõem aos jovens. E os riscos normalmente associados, portanto, a este desenvolvimento, à construção da sociedade, da identidade dos jovens, eu diria que estão organizados nos 4 Cs. O C ligado aos conteúdos, normalmente de violência e pornografia, o comércio, somos invadidos por publicidade enganosa, os contactos, nunca sabemos quem está do outro lado e muitas vezes nós próprios mentimos, digamos assim, relativamente à nossa própria identidade, e os comportamentos. E aqui situam-se os comportamentos de cyberbullying. Os comportamentos de cyberbullying têm sido estudados por diversos autores. Neste momento já temos bastante investigação que temos também nós próprios realizados e com a nossa equipa em Portugal, e poderemos dizer que aqueles mais salientes, digamos que são a usurpação da identidade, de facto entrarmos na conta de outros, que é algo muito mais frequente do que aquilo que se possa imaginar, porque muitos estudantes nas próprias universidades vão aceder em computadores públicos às suas contas de
e-mail ou de Facebook e esquecem-se, de facto, de encerrar as suas contas, e outros colegas mais expedidos, nomeadamente, entram nas contas, usurpam a identidade e aproveitam essa circunstância para difamar, insultar e perseguir, revelar segredos, etc. Portanto, temos que estar, de facto, muito atentos. Ligados a estes comportamentos, claro que estão uma série de tecnologias, ou ligados normalmente ao telemóvel, ao computador, portanto, SMS, mensagens vídeo, a utilização das redes sociais, no fundo, que permitem, e esse de facto é a atenção especial, que permitem divulgar imagens e fotos de companheiros, de amigos, e de, muitas vezes, amizades. E o problema nestas relações, nesta dinâmica das construções de identidades e da socialização, é que as amizades muitas vezes são mediadas pelas tecnologias, assim como as relações amorosas, e o desfecho menos feliz destas relações poderá ter implicações, ou poderá ter efeitos nocivos, exatamente muito exacerbados pela publicação de imagens que eram íntimas e que passam por estas vias a ser públicas. Portanto, eu diria que da investigação feita neste domínio, um dos comportamentos exatamente complicados é divulgar imagens e fotos e informação que numa determinada altura era privada e que, por diversos motivos, passará a ser pública. Digamos que para refletir um pouco sobre esta questão, propomos uma atividade que é exatamente uma viagem biográfica através dos média. Esta atividade tem como objetivo fundamental pensar no nosso percurso pessoal e com outros relativamente à utilização das tecnologias desde a nossa infância até ao mundo atual.